Ela me chamou de inútil na frente de todos. Mal sabia que eu revelaria o segredo do marido dela. A sala do café da Vila Verde estava repleta de aromas doces e risadas animadas. Os sorrisos eram como máscaras, ocultando a tensão que se desenrolava entre as amigas. Luciana, com seus cabelos brancos como algodão e olhos que brilhavam de histórias, nunca esperou por esse momento. O olhar desprezível de Elisa a atravessou como um punhal. As palavras vieram acompanhadas de risadas abafadas, e o resto do grupo congelou, os olhares se alternando entre as duas mulheres. Você é uma inútil, Luciana. Não sei por que ainda vem nesses encontros. A humilhação bateu forte, quase fazendo Luciana perder. O ar era um golpe baixo, mas o que Elisa não sabia era que aquelas palavras iriam desencadear um turbilhão. No fundo de sua alma, Luciana guardava um segredo que poderia desmoronar o mundo que Elisa construíra. Roberto, o marido dela, estava tendo um caso, e não seria só isso. Luciana o viu saindo da casa da amante, uma jovem da cidade que tinha o sorriso mais falso que um e-mail de prêmios estrangeiros. Uma parte dela queria gritar, mas outra parte temia as consequências de abrir a caixa de Pandora. Enquanto a tensão se espalhava pelo café como nuvens escuras, Juan, seu amigo de infância, entrou. Ele sempre tinha algo da juventude que iluminava o ambiente. Mas agora, até ele parecia perceber a eletricidade no ar. Luciana olhou para ele, buscando uma âncora para sua lança emocional. Ele sorriu, mas os olhos dele, sempre atentos, notaram a mudança no clima. Não era apenas um encontro casual. Era uma batalha invisível, e ela era o alvo. As conversas aumentavam e o café encheu-se de risos e sussurros, mas Luciana não conseguia ouvir. Em sua mente, tudo girava em torno da raiva e da mágoa de ser chamada de inútil. O nó na garganta a lembrava de que tudo na vida tinha suas consequências, e como um filme em câmera lenta, ela viu o olhar de Elisa se suavizar quando um dos filhos da rival entrou na sala. Um menino tímido que carregava nas costas o peso de uma verdade dolorosa. Foi então que a revelação sobre a perda de um filho de Elisa veio à tona entre murmúrios entre as amigas. O garoto havia ficado doente e ninguém sabia ao certo como ajudar a mãe a superar a dor. A cena mudou novamente. A raiva de Luciana começou a se misturar com compaixão. As risadas se tornaram ecos distantes, e a culpa e o perdão começaram a dançar em sua mente confusa. Se revelasse o que sabia, não apenas a competitividade de Elisa viraria cinzas, mas também a frágil autoconfiança dela. O coração de Luciana pulsava entre a necessidade de vingança e o impulso de cuidar daquela mulher que, de alguma forma, também estava sofrendo. A sala parecia girar, com todos os rostos a observá-la. O momento italiano de um confronto parecia iminente. O fantasioso revelou sua face de verdade, enquanto ela se perguntava se tinha coragem. E assim, no ápice da confusão emocional, Luciana ficou em silêncio, com a verdade batendo forte dentro de si. O que ela fará quando a verdade estiver prestes a ser revelada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito como algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio que pairava na sala era opressivo. Os olhares se fixavam em Luciana, e seu coração parecia um tambor em um desfile. Naquele instante, a decisão de não revelar o segredo a consumia, mas uma onda de intensidade emocional a envolveu. O peso da traição que carregava se tornava insuportável. No entanto, quando ela estava prestes a falar, a porta do café se abriu com um estrondo. Um homem alto e magro entrou, sua presença dominando o espaço. Luciana congelou. Era Marco, o amante de Elisa. O casual vestido de jeans e camiseta branca contrastava com o ar de desprezo que emanava dele. Os sorrisos se apagaram instantaneamente, e a atmosfera virou um campo de batalha. Marco olhou ao redor, parando um segundo a mais em Elisa, que sorriu, tentando esconder o desconforto. "Oi, amor, cheguei", ele disse, com um tom que misturava alegria e desdém, como se estivesse em casa. Mas, ao fazer isso, ele lançou uma bomba atômica que fez a sala tremer. Um murmúrio começou a crescer, como uma onda prestes a quebrar. "Você não vai acreditar em quem encontrei para conversar no caminho." De repente, a verdade começou a se espalhar, como uma maré negra. Marco puxou algo do bolso e levantou um pequeno dispositivo, um celular. A lâmpada de notificação piscava e todos na sala se inclinaram, atraídos como mariposas pela luz. "Você não é a única que sabe segredos, Elisa. Olha só essa mensagem que recebi da sua amiga Luciana." A revelação foi como um raio. As palavras "convoquei você para uma conversa." "Precisa saber o que aconteceu." Ecoaram. Um grito surdo ressoou na sala, e Luciana sentiu seu estômago revirar. O golpe heróico estava sendo desferido pelas mãos de Marco, como um artista malicioso. Elisa palideceu e os olhares ansiosos se voltaram rapidamente para Luciana, esperançosa por uma defesa, um espaço para retratar a verdade. Mas Luciana estava estática, paralisada na confusão. Era como se tudo, cada pequeno detalhe, estivesse se desmantelando na sua frente. O sabor amargo no ar denunciava a traição, mas o que aconteceu em seguida ninguém esperava. "Fui eu quem vi você com o Roberto, Luciana." Marco disparou, e o café emudecia, um silêncio pesado. Ele se virou, apontando para ela, como se fosse uma acusação. "Você é uma boa atriz, mas a verdade é que todos os seus sorrisos são disfarces. Eu vi o que você fez com ele." Pendurados nas palavras, os rostos estavam inchados de choque. Luciana sentiu as mãos tremendo, as palavras escapando. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o olhar de Juan buscava o dela, e havia um pedido silencioso para que ela dissesse algo, qualquer coisa. As expectativas estavam nas alturas, e já não havia espaço para descuido. O barulho de uma xícara quebrando trouxe todos de volta do abismo emocional. Alguém havia deixado cair a bebida, estilhaços cristalinos espalhando-se pelo chão como as ruínas de uma relação. As conversas em sussurros se tornaram vorazes. E os olhares trocados entre as mulheres estavam cheios de um misto de curiosidade e repúdio. A tensão era palpável. Luciana tentava buscar a palavra certa, mas a confusão reinava. Em um instante, a sensação de compaixão que havia sentido por Elisa desmoronou, substituída por um desejo desesperado de expor a verdade. Porém, o que ela não sabia, o que ninguém sabia, era que Marco guardava um segredo muito mais profundo, mais devastador, que poderia engolir todos eles. Antes que pudesse respirar, ele se virou novamente e gritou: "E se eu te dissesse que Roberto não é o único que está te traindo, Elisa? Você pode estar apaixonada pelo seu próprio irmão.
Um murmúrio crescente tomou conta do espaço, e no fundo, Luciana sentiu o chão abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? Todos os relacionamentos estavam prestes a morrer. O que ela deverá fazer agora? A verdade agora era uma faca, e todos estavam bem perto do corte. E se eu te dissesse que Roberto não é o único que está te traindo, Elisa? Você pode estar apaixonada pelo seu próprio irmão. As palavras de Marco explodiram no ar como um fogos de artifício maldito. E o café inteiro pareceu parar. O tempo se arrastou e todos os olhos se viraram para Elisa, que estava paralisada. O choque em seu rosto era palpável, como se todas as cores do ambiente tivessem escorrido, deixando apenas tons cinzentos de confusão. Luciana sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? O ambiente, antes de risadas e fofocas, agora estava recheado de um silêncio ensurdecedor. O mundo de Elisa estava prestes a desmoronar, e a ideia de que tudo aquilo era tão interligado deixou Luciana com um nó na garganta. Tão covarde, Marco! Elisa gritou, sua voz uma mistura de raiva e desespero. Mas sua defesa era frágil. Os murmúrios aumentaram e mesmo a atmosfera leve do café tornara-se densa. Luciana desejou ter coragem, mas as palavras pareciam presas, como se a verdade que estava guardando a sufocasse. Então, para a surpresa de todos, uma voz firme irrompeu da multidão. Era uma mulher que Luciana reconheceu, mas mal podia acreditar. Marco, chega! Isso não é apenas seu jogo. A mulher avançou e parou ao lado de Elisa. Era Sofia, a mãe de Roberto. O choque varreu a sala novamente. O que a mãe de Roberto estava fazendo ali? O olhar dela refletia uma dor que parecia ter sido guardada por tanto tempo que agora borbulhava à superfície. Eu sei de tudo. Você não tem o direito de jogar com a vida das pessoas. Os olhares se voltaram não apenas para Marco, mas agora para Sofia. Seu peito estava ofegante, as mãos tremiam, mas sua presença exalava uma força estranha. Você não sabe o que está fazendo. Envolva-se com a vida de Elisa e você vai descobrir que as coisas são mais complicadas do que você pensa. O ambiente fervia e as tensões estavam à beira da explosão. O serviço de café parou, as mesinhas tremiam. A confusão sobre quem estava traindo quem ganhou um novo nível de complexidade. A verdade era como uma colcha rasgada, cheia de remendos, e todos estavam prestes a se queimar ao se aproximar do fogo. Não estou aqui para jogar o jogo. Estou aqui para proteger meu filho. E você, Marco, só faz mais mal do que bem. Você sabe das consequências. A voz de Sofia subiu. O peso de suas palavras ecoou, deixando todos em suspense. Luciana olhou fixamente para ela, sentindo suas emoções se contorcerem. A revelação sobre Elisa e seu irmão agora era uma rede complexa. O que mais estava escondido? O que mais não sabiam? Passo à frente. Eu sei que Roberto é seu irmão, Marco. E Elisa, você não é a única que carrega segredos. Você nunca deve ter sabido disso? A sala explodiu em discussões. Os rostos perplexos trocavam olhares de incredulidade. Os mundos estavam se chocando, revelando a complexidade que cada um deles havia escondido por tanto tempo. A revelação estava lá, flutuando no ar. Luciana sentiu uma onda de esperança, misturada com medo. O que mais seria revelado? E se essa verdade arrastasse tudo para um fundo sem fim? Quando Marco se virou para Elisa com um olhar que poderia cortar, Luciana sabia que a tempestade estava longe de acabar. O coração dela batia forte. Ela queria gritar, mas algo a segurava. Qual seria o próximo movimento? O que mais estava prestes a ser exposto? A verdade era uma bomba relógio,
e todos estavam prestes a serem engolidos por sua explosão. O café parecia prestes a pegar fogo. O ar fervilhava com segredos prestes a se despedaçar. Luciana estava paralisada, o olhar fixo em Elisa, que tremia de pura raiva. Marco respirou fundo, mas não havia como escapar agora. Sofia se posicionou entre os dois, como um muro contra a confusão que estava se formando. Vocês têm noção do que estão fazendo? Não sejam irresponsáveis. Aqui não é lugar para suas disputas de poder. Sua voz ecoou, trazendo uma calma tensa, mas todos sabiam que a bomba ainda não tinha estourado. Elisa tentou recuperar o controle. Eu não larguei meu marido por você, Marco. Você não sabe de nada. Mas suas palavras pareciam murchar, sem força, como folhas secas no chão. Luciana, por outro lado, sentiu um mar de emoções e queria desabafar. O que ela sabia sobre Roberto e o que se passava com aquele grupo pequeno. Antes que ela pudesse tomar coragem, um estrondo abrandou o bate-papo já conturbado. A porta do café se abriu mais uma vez e a figura de Fernando, o pai de Luciana, apareceu. Ele nunca deveria estar ali. A expressão dele era uma mistura de confusão e preocupação. O ambiente se silenciou instantaneamente e a atenção de todos se voltou para o homem. Luciana, ele chamou, a voz carregada como uma urgência que estava além da compreensão do momento. O jeito que ele a olhou, de uma forma intensa e preocupada, fez seu coração acelerar. Não era como se ele estivesse ali por acaso. Havia um segredo que pairava entre eles e que Luciana sabia que tinha ligação com tudo isso. Vocês não têm ideia de quem realmente é Roberto, Fernando gritou, a voz vibrando como um tambor. Luciana sentiu o seu estômago se contorcer. Que horário era aquele para revelações? O que mais ela não sabia? Apenas porque ele é bonito e charmoso, não significa que ele seja uma boa pessoa. As palavras do pai saltaram como um bicho-papão. Um murmúrio nervoso se espalhou pelo café, olhos se virando em direção a Luciana. O que você está dizendo? Ela finalmente conseguiu perguntar, a voz embargada. Roberto não é quem parece ser. Ele está envolvido em algo muito maior. A verdade boreal em uma bandeja, mas sem detalhes. Luciana balançou a cabeça, sentindo seus pés firmes no chão, mas seu coração estava uma montanha russa. Marco, que estava se aproveitando da situação, agora parecia um pouco perdido. Envolvido em quê, pai? O tom dela era uma mistura de revolta e medo, as emoções tropicando pela sua voz. Ela nunca imaginou que confrontaria Roberto, mas com o pai ali, poderia ser a hora de desenterrar o passado. Ele fugiu do Brasil. I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. Se uma tempestade estivesse prestes a romper, Luciana não sabia se sentia alívio ou uma onda de pânico. Isso mudava tudo. A camaradagem entre elas ultrapassava o limite, e agora, como Elisa suportaria a verdade? E ela própria, como suportaria saber que quem amava estava enredado nas sombras? Mas antes que alguém reagisse, um telefone na mesa ao lado começou a tocar. A vibração incessante soava como um sino na distância. Tudo o que estava prestes a ser revelado tornou-se ainda mais presente. É do Roberto, alguém murmurou, e um fio de terror passou pelo ambiente. Todos olharam para o telefone que tocava na mesa vazia. O dedo hesitante de Luciana se levantou, e tudo ao seu redor parou. O que estava prestes a ser revelado? A conexão estava mais forte do que nunca. O que essa chamada tinha a ver com tudo? E se mesmo no meio desse turbilhão, um novo segredo emergisse da escuridão? Atenda, Luciana, a voz de Juan ecoou.
uma mistura de apreensão e expectativa. O telefone continuava a tocar, cortando o silêncio com sua insistência, enquanto o olhar de todos se fixava nela, e a verdade esperava por um desfecho. Qual seria a resposta? O telefone continuou a tocar, o som insistente preenchendo o ambiente pesado. Todos os olhares estavam fixos em Luciana, que hesitava entre atender ou ignorar. A ansiedade a consumia. Cada toque parecia um martelo batendo em sua consciência. Atende, Luciana. A voz de Juan soou mais alta, cortando a corrente de pensamentos. Com um gesto nervoso, ela pegou o celular, sentindo a pele fria e úmida nas palmas das mãos. O número não estava salvo, somente um mistério. Todos na sala prenderam a respiração. Os rostos estavam marcados pela expectativa. O silêncio era tão denso que parecia vibrar. Luciana respirou fundo e atendeu. Alô? A voz dela tremia. Do outro lado, uma respiração pesada se fez ouvir. Luciana? Você precisa ouvir isso. A voz era familiar, mas a tensão esperada ecoou como um relâmpago. É o Roberto. Ele não está apenas traindo a Elisa. O chão sob os pés de Luciana parecia abrir um abismo. Quem é? Você? O que você quer dizer? O pânico subiu pela sua garganta. A sala ainda estava em silêncio, mas os rostos ao redor dela estavam embaçados pelo choque. Luciana, você não pode confiar nele. Há coisas que você não sabe. Ele está envolvido com pessoas perigosas. E Elisa, ela não é quem você pensa que é. As palavras a atingiram como um golpe fatal. A revelação paralisou a sala. Os olhares se aguçaram e a expressão de Elisa virou de raiva para desespero. O que você sabe, Luciana? Você está brincando! Ela quase gritou, a dor e a indignação transparecendo em cada sílaba. Eu sei mais do que você imagina. Luciana disparou, a adrenalina queimando em suas veias. O que mais está acontecendo, Roberto? Com quem você está se metendo? Ela sabia que estava perdendo o controle, mas a velocidade dessas informações a arrastava. Ele está relacionado a uma rede criminosa, Luciana. Aquele amigo que você viu, ele não é só isso. E você precisa sair dessa antes que seja tarde demais. A mensagem pesada bateu forte. O olhar de Juan se intensificou, e a confusão nos rostos das amigas de Luciana se transformou em medo palpável. Eu não posso deixar assim, Luciana. A situação é muito mais grave do que você imagina. A voz continuou, ecoando a preocupação pela linha. E a Elisa, ela está envolvida também. Você precisa abrir os olhos. Agora era como se todos os fios do destino estivessem se entrelaçando na sala. Elisa, é verdade? Luciana questionou, a dor fervente trocando os papéis entre o íntimo e o hostil. O rosto de Elisa estava pálido, a boca entreaberta em choque. Não! Marco interrompeu, se levantando de uma vez, o desprezo estampado. Você não pode acreditar nisso. É tudo uma mentira. Ele tentou se manter firme, mas a inquietação em seus olhos entregava o contrário. Fernando avançou, a expressão de um homem destruído. Você precisa se afastar, Luciana. Esse não é o mundo que você deseja. As palavras dele pesaram, enquanto todos os olhares se voltaram para a lente focada na confusão da sala. E se eu disser que tudo o que você achou que sabia sobre Roberto é uma farsa, Luciana, que ele está protegido por pessoas que podem consumir você e todos ao seu redor. A voz do mistério não se intimidou. O senho de Luciana estava enrugado em desespero. O que mais estava para acontecer? O relógio parecia atrasar. A sala estava em um estado de suspensão, quando, de repente, um grito estilhaçou o ar. Elisa, em um ato de desespero, agarrou o celular de Luciana
e gritou: "Se isso for verdade, eu não vou deixar você destruir minha vida. Eu sou mais forte do que você pensa." Nesse instante, Marco fez um movimento brusco em direção a ela, e em um momento de fúria e confusão, tudo aconteceu tão rápido. O celular escorregou das mãos de Elisa e caiu, quebrando-se no chão. O que seguiu parecia um turbilhão. Uma sombra se moveu rapidamente. Uma figura sombria entrou abruptamente pela porta, fazendo todos congelarem mais uma vez. O homem, vestido de preto, olhou para Roberto e então para cada um presente, como se estivesse analisando uma grade de peões em um tabuleiro. "Você está em apuros, Roberto", ele sibilou, uma ameaça velada. A sala se transformou em um palco de horror. Uma onda de terror percorreu Luciana. Que tipo de jogo ela estava prestes a descobrir? Todas as conexões, todas as traições se entrelaçavam em um nó poderoso. "O que você quer?" A voz de Roberto saiu baixa, quase um sussurro. "Quero que você se lembre de quem você realmente é e do que deve à organização." O homem avançou, quase com um sorriso maligno nos lábios. Explosões de raiva e medo se misturaram. Quem eram aquelas pessoas? O que mais estava por trás do sorriso de Roberto? Luciana olhava para todos os lados. As mãos tremiam. O tempo parecia ter parado. Cada batida do seu coração era um lembrete de sua fragilidade. A verdade que estava prestes a se revelar poderia arruinar tudo. O homem tirou algo do bolso, algo brilhante. A sala ficou mais silenciosa, e o que ele tinha poderia ser a resposta ou a sentença final. Luciana respirou fundo. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E quem conhecê-la realmente ainda? O homem de preto avançou com passos largos, seu olhar penetrante percorrendo a sala como se estivesse pesando cada um ali. Luciana sentiu um frio na barriga, como se estivesse se afundando em um mar de incertezas. As palavras de Roberto ecoavam em sua mente, mas agora o foco estava no estranho que havia interrompido tudo. O homem ergueu algo entre os dedos, a luz do café refletindo em uma faca brilhante que parecia fora de lugar. "Vocês se lembram do que acontece com aqueles que traem a nossa confiança?" Sua voz era como um trovão, poderosa e ameaçadora. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os rostos estavam congelados, em diferentes estados de choque. Elisa recuou um passo, os olhos arregalados. "Você é louco? O que você quer?" O medo evidente na voz dela trouxe um calafrio a Luciana. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso que congelava o sangue. "Eu quero que todos vocês saibam que a verdade que você está prestes a ouvir pode custar muito mais do que imaginam." Ele olhou para Roberto, que estava pálido como uma folha. "Você não deveria ter se enredado com essa gente. E agora suas escolhas estão prestes a te custar caro." O clima no café se transformou em uma tempestade de impressões. Marco, que se mantinha em uma posição defensiva, pareceu perder a compostura. "O que você está insinuando?" O nervosismo grudava em sua voz, uma fraqueza que Luciana não tinha visto antes. O homem se aproximou mais e, num movimento ágil, jogou a faca para o lado, onde ela cravou a mesa com um som estridente. "A verdade, gente, é que vocês nunca souberam a real conexão entre vocês." Ele olhou para Luciana, seu olhar penetrante. "E essa conexão é mais pesada do que podem imaginar." Neste momento, um passo atrás. A tensão avançou com o som da faca atravessando a mesa. Luciana mal conseguiu respirar. "O que você quer dizer?" Ela fez a pergunta, sua própria voz soando distante em seus ouvidos. "Vou contar uma história." A voz do homem soou alta e ele começou. "A história da família de vocês,
A conexão que cada um tem, mas que esconde no fundo da alma. Ele pausou, deixando o ar pesado. Ninguém sabe, mas Roberto e Elisa não são apenas marido e mulher. Eles são irmãos. O impacto foi como um soco no estômago de todos. Luciana estava paralisada. O murmúrio de incredulidade se espalhou e a sala parecia girar. Mas o homem não parou por aí. Mais do que isso, Luciana, você sabia que os dois foram separados na infância? E que a razão pela qual eles nunca se encontraram é porque os pais decidiram esconder a verdade para proteger uma recente traição que poderia abalar toda a família. As emoções se tornavam uma onda caótica, balançando entre confusão e assombro. Elisa finalmente falou, com raiva e incredulidade. Isso não pode ser verdade. Não pode. Você está mentindo. Mas suas palavras soavam vazias, a incerteza dançando em seus olhos. O homem sorriu, o prazer da revelação iluminando seu rosto. Perguntem-se o que mais podem descobrir. As mentiras são camadas e há sempre outra por baixo. Ele fez uma pausa, observando cada reação na sala. Luciana sentiu o coração acelerar. Ela lembrava das conversas entre Roberto e Elisa, das histórias que se entrelaçavam de maneira estranha. Uma frustração crescente surgiu. O que mais estava escondido? Você não pode simplesmente dizer isso e sair impune. Marco contestou, mas a dúvida estava lá, e a verdade pairava no ar. A tensão se intensificou. Cada pessoa na sala estava consciente de que a situação havia saído do controle. E então, o homem de preto parecia se divertir com o caos. Uma risada cortou o silêncio, inesperada e de uma maneira muito familiar. Era Sofia, a mãe de Roberto. Ele não falou mentira. Mas você não sabe quão profundo vai essa história. Vocês nunca imaginaram que estariam envolvidos em um enredo muito maior. Todo mundo virou a cabeça em sua direção. O choque fazia os rostos parecerem pálidos. Como ela se encaixava nisso tudo? Luciana sentiu o chão tremer sob ela. Sofia respirou fundo antes de continuar. A verdade é que aqueles que pensam controlar o destino muitas vezes são que estão mais presos às suas próprias incertezas. O que estava acontecendo? A cada palavra saindo, uma nova camada da verdade se revelava, apenas para ser coberta por um mar de segredos. Luciana sabia que o que estava prestes a surgir mudaria tudo novamente. As emoções flutuavam, de medo à raiva, de confusão a desespero. O café não era mais um lugar de encontros. Era um campo de batalha, e a única certeza era que, no meio de toda essa loucura, algo muito pior ainda estava por vir. O que mais eles carregavam? Quais eram as consequências daquela revelação devastadora? E, acima de tudo, como tudo isso afetaria os laços que pareciam já tão fragmentados? O futuro agora era uma incerteza espessa, e o mundo deles estaria prestes a desmoronar. A tensão estava no auge. Todos os olhos fixos em Sofia, que se havia tornado o centro da conversa. Luciana estava absorvendo tudo, tentando entender o que realmente estava acontecendo. O homem de preto, ainda com aquele olhar intenso, parecia se divertir com o caos que havia desencadeado. Mas a verdade, aparentemente, estava prestes a ser revelada de uma maneira ainda mais devastadora. Sofia respirou fundo, como se estivesse prestes a lançar uma bomba. Eu não sou apenas a mãe de Roberto. Eu sou também a mãe de Elisa. A sala ficou em silêncio. Luciana sentiu a respiração sair de seus pulmões. Era uma revelação tão bombástica que ninguém sabia como reagir. Não pode ser! Marco gritou, rosto pálido.
Você está brincando, não é? O nervosismo dele disparou. Luciana olhou para Elisa, que estava incrédula, a boca ligeiramente entreaberta, incapaz de formar palavras. Não, vocês não podem ser irmãos. As palavras de Luciana mal saíram, cobertas pelo eco da histeria que parecia crescer ao redor. A revelação cortou o ar, como se um raio tivesse despedaçado a sala em 1000 pedaços. Entenda, nós éramos jovens e fizemos escolhas erradas, Sofia disse, os olhos marejados. Naquele tempo, a situação era diferente. Não consegui segurar os segredos por muito mais tempo. Os murmúrios começaram a subir. Novamente, os amigos olhavam uns para os outros com expressões de puro espanto, como se tudo o que conheciam estivesse desmoronando. Luciana se virou para Juan, buscando algum tipo de explicação que fizesse sentido na confusão absoluta na sua mente. Nós nunca soubemos, Juan murmurou, seu olhar fixo em Sofia. Vocês esconderam isso por tanto tempo? Claro que sim. Marco se voltou para Sofia, a raiva pulsando em sua voz. Como você pôde fazer isso? Ao menos a gente tem uma razão. Mas vocês? Ele olhou para Luciana e o olhar de confusão se misturou com algo que parecia quase desprezo. Nesse momento, o clima pesado foi interrompido por um grito agudo que cortou a tensão e trouxe olhos apavorados para a porta. Uma jovem com os olhos arregalados e desespero estampado no rosto entrou correndo. Pai, você não deveria estar aqui. A menina balançava uma folha na mão. A consciência de todos se virou novamente em direção a ela. Quem é você? Fernando perguntou, o olhar perplexo. Eu sou a Clara, filha do Roberto, ela disse, e a sala estremeceu. Luciana sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele me disse mentiras sobre você, Elisa, e sobre você, Sofia. Ele não é quem você pensa que é. As palavras da jovem eram um acúmulo ainda mais explosivo. O que estava acontecendo? Cada revelação era como uma nova camada de uma cebola podre. Os rostos estavam tingidos de medo e confusão. O silêncio se tornou opressivo e o tempo parecia ter parado. Clara continuou, sua voz tremendo. Ele me mandou aqui para te avisar, Elisa. Ele estava prestes a fugir com a grana do negócio que ele anda fazendo. E mais, ele está com alguém do lado de fora, apontado a arma para mim. Aquelas palavras foram como um golpe no estômago. O ambiente estava carregado, uma mistura de choque e pânico. Os olhos de todos se voltaram para a porta, onde novos perigos estavam aguardando. Os gestos hesitantes de Sofia em direção a Clara revelavam um amor desesperado por sua filha, mas também uma traição que parecia impossível de absorver. Roberto, ele não pode fazer isso. O sussurrar se propagou entre os que estavam na sala. Luciana, em meio à confusão, se viu questionando tudo o que acreditava saber sobre os relacionamentos que tinham. Seria ele um traidor ou um homem perdido? E mais importante, quem realmente era essa nova figura que entrara no meio desse caos? A sala estava à beira de uma nova erupção, e cada um dos presentes sabia que o futuro estava prestes a ser transformado. O que mais estava escondido? A verdade era uma arma, e ela estava prestes a disparar. Como poderiam sair todos esses laços? E quem mais estava envolvido em teia de segredos que ameaçava desmoronar tudo ao redor? A sala ainda estava em uma tensão insuportável quando Clara, com os olhos marejados de medo, soltou a bomba. Ele mandou aqui para te avisar, Elisa. Ele estava prestes a fugir com a grana do negócio que ele anda fazendo. E mais, ele está com alguém do lado de fora apontada a arma para mim. Aquelas palavras ecoavam como uma tempestade prestes a quebrar. Luciana sentiu o calor do pânico tomar conta dela. A luz do café parecia ofuscar. Enquanto as expressões de todos os presentes mudavam de choque
para uma espécie de desespero coletivo. O rosto de Elisa, que antes estava contorcido de raiva, agora refletia pura preocupação. Já as feições de Marco se tornaram uma máscara de incredulidade. Alguém do lado de fora? Ele repetiu, a voz tremendo. O que você quer dizer com isso? Eu não sei quem é, mas ele me seguiu até aqui. E eu tenho certeza que ele quer o dinheiro que o papai, que o Roberto, pegou. Ele não é quem você pensa que é. A jovem parecia desesperada. Um pedido silencioso por ajuda se revelava em seus olhos. Ouvindo isso, a sala parecia girar. Luciana ficou paralisada. O que Clara estava insinuando sobre Roberto? As peças do quebra-cabeça estavam se entrelaçando de uma forma que ela nunca tinha imaginado. Você precisa se afastar dele, Elisa, Clara gritou, e as palavras soaram como um alerta. Eu não quero que nada aconteça. Com você. Isso é um insano, Marco começou, mas sua defesa não parecia firme. Ele tossiu, nervoso, os olhos voando de um lado para o outro. Percebeu a ansiedade crescendo e uma sensação de urgência pesava no ar. Nesse momento, o homem de preto sorriu, mas não era um sorriso amigável. Viram? A verdade sempre emerge, mas às vezes de formas pelo caminho mais inesperado. Ele olhou para todos com uma expressão que misturava satisfação com malícia. Parem com isso. Sofia, a mãe de Roberto, gritou, chamando a atenção de todos. O que mais você sabe, Clara? Fale agora. E pela primeira vez, Clara hesitou. O ar estava pesado, como se todos estivessem à beira de um abismo. Eu ouvi tudo quando o papai estava falando ao telefone. Ele mencionou algo sobre uma troca, algo que poderia tomar conta da cidade. Seu tom estava fraco, quase implorando. Ele tem inimigos, e eles estão muito mais perto do que você imagina. Os murmúrios cresceram como uma onda prestes a quebrar. Luciana queria intervir, queria entender toda a verdade, mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um pedido de socorro que parecia distante se tornou uma realidade barulhenta diante de todos. Então, um estrondo alarmante ecoou pela sala. A porta do café foi arrombada e um homem com uma máscara entrou, segurando uma arma. Todo mundo no chão, ele gritou, seu olhar ameaçador varrendo o ambiente. A sala se transformou em um caos. As pessoas gritaram, algumas se jogaram ao chão, enquanto outras tentaram entender o que estava acontecendo. Luciana sentiu a adrenalina subir em suas veias. A tensão, o medo, tudo se transformou em um turbilhão de emoções. O homem de preto se virou, e um sorriso malicioso cruzou seus lábios. Assim, a verdadeira faceta da história se revela. Ele murmurou, olhando diretamente para Roberto. Parece que todos vocês têm muito a perder. Luciana nunca se sentiu tão acordada e tão perdida ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? O que ela tinha que ver? O sentido do que era real começou a se desvanecer, como se o mundo ao seu redor estivesse se movendo em câmera lenta. No meio desse caos, quem é seu aliado e quem é seu inimigo? Essa pergunta pesou em sua mente. Enquanto o homem armado caminhava, Luciana percebeu que a única certeza que tinha era que ninguém estava a salvo. O amor, a amizade, mesmo a família, tudo poderia ser uma ilusão. E à medida que o homem apontava a arma, Luciana soube que nada seria como antes. A verdade estava prestes a desmoronar, e no epicentro daquele furacão, a questão que martelava em sua mente era simples. Quem realmente estava por trás das máscaras que todos usavam? O homem com a arma apontada para eles parecia uma figura saída de um pesadelo.
O silêncio no café era denso como um nanto de fumaça. Luciana sentia seu coração disparar, cada batida ecoando como um tambor em sua mente. Todos estavam paralisados, os olhares fixos no homem que, com um gesto rápido, fez a faca que cravou a mesa reluzir perigosamente. Não se movam, ele gritou, e a tensão aumentou. A adrenalina disparava nas veias de cada um, e o fôlego parecia preso na garganta. Clara, ainda tremendo, estava pronta para desabar em lágrimas. Enquanto Elisa e Marco trocaram olhares de incredulidade e pânico, o homem de preto, que parecia ter seu próprio jogo a jogar, observava tudo com um sorriso maligno. "Quem é você?" Marco conseguiu perguntar, a voz trêmula. Mas antes que o homem pudesse responder, um estrondo ensurdecedor interrompeu tudo. A porta do café foi arrombada novamente e um grupo de policiais entrou disparando ordens. "Apertem as mãos atrás da cabeça! Ninguém se mova!" O caos se instalou. Os clientes gritaram, se atirando ao chão, enquanto os policiais cercavam o criminoso. Luciana viu o homem de preto se mover. Seu rosto já não exibia a mesma confiança. Ele sabia que estava encurralado. Sem tempo para raciocinar, Luciana puxou Clara para perto, escondendo-a atrás da mesa. Mas o verdadeiro choque veio em seguida. No meio da confusão, a mirada de um dos policiais se fixou na figura ao lado de Sofia. Era Roberto. Ele estava ali, parado, com uma expressão de desespero estampada no rosto. "Pare com isso! Eu não sou o que você pensa!" Ele gritou, encarando o homem de preto que estava cada vez mais irritado. A tensão explodiu quando Clara, em pânico, gritou: "Ele está mentindo! Ele está com você, pai! Você deve fazê-lo parar!" E com essa afirmação, os olhos de todos se voltaram para Roberto. Luciana sentiu como se uma espada tivesse cortado seu estômago. O que estava acontecendo? Como uma revelação tão devastadora podia surgir no meio de uma crise? Os policiais, agora focados em Roberto, começaram a se aproximar. "Ele é um criminoso! Vocês não sabem o que ele fez!" The man in black shouted, panic dancing in his voice. "Ele está envolvido com tráfico. Preparem-se para as consequências." Sofia ficou em choque, a boca entreaberta. "Roberto, é verdade? Como você pôde?" Seu olhar era de dor e traição. Luciana viu as lágrimas escorrerem pelo rosto de Sofia, enquanto Marco tentava compreender a gravidade da situação. "Não parece que ele está em perigo, mas o que foi que você fez?" Roberto olhou para a mãe e para todos eles, e então disse algo que fez o estômago de Luciana revirar. Eu sou o responsável por tudo isso. O dinheiro era meu. Eu precisava alimentar todos vocês." O desespero em sua voz soou como uma confissão do mais profundo pesadelo. Clara gritou: "Não, você não." "É meu pai, é um monstro." E as palavras ecoaram pela sala, onde a confusão reinava. Os policiais já tinham pego o homem de preto, e a cena se transformara em um turbilhão de vozes e movimentos. Luciana observou tudo com espanto. O café estava mergulhado em caos, e a verdade parecia estar desmoronando junto com suas esperanças. O verdadeiro questionamento se fazia presente. Quem era Roberto, afinal? Os laços familiares que acreditavam estar cimentados estavam se desintegrando em um instante cruel. O que mais ele havia escondido? Que outros segredos estavam prontos para emergir das sombras? E quando pareceu que tudo havia se acalmado, uma sirene ecoou ao longe e todos os olhares se voltaram para a porta novamente. Um homem encapuzado empurrou a entrada e gritou: "Vocês não sabem de nada. A história não acaba aqui." Então tudo escureceu e o pânico reinou novamente no café. Desapareceu um mistério no ar.
Um novo enigma estava prestes a se desdobrar, pegando todos eles de surpresa. Luciana sabia que a verdade, nesse caso, era uma lâmina afiada, e ninguém poderia escapar do que estava por vir. A sala do café estava um caos. O homem encapuzado se aproximou, e todos se contorceram de medo. As sirenes ainda soavam ao fundo, e na confusão havia uma sensação coletiva de desespero. Todo mundo no chão! Ele bradou novamente, mas antes que alguém pudesse reagir, Sofia avançou. Pare! Você! Não precisa fazer isso! Sua voz estava cheia de dor e um desespero que fez o grupo hesitar. O homem olhou para ela e, por um momento, o poder que tinha parecia vacilar. Clara, ainda agarrada a Luciana, sussurrou: Mãe, não se aproxima. O medo das filhas estava estampado nos olhos de Sofia, e essa fragilidade foi o que a fez dar o passo à frente, desarmando a situação. Ele não precisa seguir esse caminho, ela disse, a voz trêmula. Roberto, você é meu filho. Isso não é quem você é. As palavras de Sofia ecoaram na sala, e por um instante tudo ficou em silêncio. A tensão parecia parar, permitindo um breve vislumbre de esperança. Roberto estava paralisado, a cabeça baixa. Mãe, eu não poderia. Era tudo o que eu tinha. Sua vulnerabilidade era palpável, e Luciana nunca o tinha visto assim. O homem de preto pareceu hesitar, o olhar conflituoso. Ele estava prestes a fazer um movimento quando um grupo de policiais entrou em cena com uma determinação firme. Coloquem as armas no chão, agora! A determinação dos policiais trouxe um novo sopro de coragem à sala, e o homem encapuzado, percebendo que estava encurralado, soltou um grito de raiva ao trair seu próprio propósito. Mas já era tarde. Os policiais dominaram a situação. Prenda-o! Um dos oficiais gritou, e em um piscar de olhos o homem foi imobilizado, a faca ainda cravada na mesa. A tensão começou a se dissipar, mas o ar ainda estava pesado com as revelações. Roberto, abalado, começou a chorar. Desculpa, mãe. Eu não sabia como sair desse buraco. Eu só queria proteger todos vocês. As lágrimas escorriam enquanto ele se deixava levar pela dor do desespero e da traição. Estamos todos machucados, mas é hora de recomeçar, Roberto, disse Sofia, abraçando o filho com um conforto genuíno que parecia a coisa certa a se fazer. Era um momento de aceite, um esforço coletivo para curar as feridas. Ao olhar ao redor, Luciana percebeu as conexões que todos carregavam. Entre eles existiam laços invisíveis, que mesmo fragilizados, poderiam ser restaurados. Vocês podem se unir e lutar contra isso. Clara falou, e sua voz era um sopro de esperança. É a sua chance. As palavras dela pairaram no ar, e para a primeira vez, parecia que havia um caminho a seguir, embora ainda tortuoso. Enquanto os policiais lidavam com a situação do homem encapuzado, Luciana olhou para Juan, que estava ao seu lado, as mãos nas costas. Ele deu um leve aceno de aprovação, uma mensagem silenciosa de apoio. Era hora de se afastar desse pesadelo e buscar um novo começo. As feridas do passado ainda estavam vivas, mas a possibilidade de reconstruir algo novo estava no horizonte. Luciana percebeu que as verdades que irromperam poderiam unir aqueles que um dia acreditaram ter se perdido. E, no fim, isso era uma luz que necessitava ser alimentada. E com essa esperança renovada, Luciana sabia que precisasse agir. Agora, antes de terminarmos, preciso que você escute bem. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmagar o botão de like agora é fundamental para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essas tramas apaixonantes. A seção de comentários que é o seu lugar.
Inunde com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história impactante. Não espere nem mais um segundo. Faça sua parte e torne-se parte da nossa comunidade incrível.